Na aula de hoje nós vamos tratar de um dilema de quem está aprendendo inglês. Quando eu devo usar will e quando eu devo usar going to. Independente do seu nível de inglês, esse é um assunto que sempre gera dúvida, porque tanto will quanto going to servem para falar do futuro em inglês. E eu já quero começar esclarecendo uma coisa logo de cara. Não existe jeito certo. Se alguém te ensinou, não, o correto é usar will. Não, veja bem, nesse caso você tem que usar going to. não, isso não existe. Inclusive, se você conversar com nativos, você vai perceber que não tem um consenso. E aqui no inglês da vida real, nós acreditamos que o mais importante é a comunicação. Por isso, a minha primeira recomendação é que você use aquilo que for mais fácil para você. O mais importante é você se comunicar, transmitir as suas ideias, passar a sua mensagem. E o que eu vou fazer aqui hoje é te expor alguns tipos de contextos onde normalmente você usa mais o will e outros onde normalmente você vai encontrar mais o going to. Mas eu não quero que você leve isso como regra, porque não é uma regra. Isso é um norte, é um ponto de partida para te ajudar a organizar suas ideias. E o primeiro contexto que eu quero trazer são as previsões. Quando você faz uma previsão baseado na sua opinião, você pode pensar em will. I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Com base no que você diz isso? Na minha opinião, no meu feeling, às vezes é um pouco até instintivo, mas não tem muita evidência disso. É mais uma opinião, uma previsão com base em opinião. I think it will rain tomorrow. Agora, se você traz uma opinião com base em uma coisa evidente que está acontecendo agora, aí você pensa em going to. Look at those clouds, it's going to rain. Olha essas nuvens, vai chover. It's going to rain. Essa é a frase completa que provavelmente você não vai ouvir, porque eles vão contrair. O que é contrair? É transformar o going to em gonna. Então, olha essas nuvens. It's going to rain se transforma em it's gonna rain. Look at those clouds. It's gonna rain. Saindo das previsões, vamos falar do segundo contexto. Planos. Se você tem um plano que é espontâneo, você pode pensar em will. Putz, esqueci de ligar para minha avó. I will call her later. Eu ligo para ela mais tarde. I will call her later. E aqui tem um detalhe importante que é a contração. Ela não só acontece porque é mais fácil, mas porque faz parte do contexto. Então, I will call her later vira I'll call her later. I will se transforma em I'll, né? I'll call her later. E percebe que, além de facilitar, também é mais espontâneo, né? É mais espontâneo você falar I will call her later ou I'll call her later. Percebe que tudo isso está dentro do contexto e da forma de se comunicar? Esqueci de ligar para minha avó. Tudo bem, I'll call her later. Outro exemplo super comum de um plano espontâneo é quando você vai num restaurante. Você chega no restaurante morrendo de fome, mas você não faz ideia do que vai pedir. Às vezes você nem conhece o lugar. Bate o olho no cardápio e escolhe. I'll have the steak with the mashed potatoes. Eu vou querer o bife com o purê de batata. Então, I'll have the steak, que é esse vou querer, né? I will have se transforma em I'll have. Então, isso também faz parte da espontaneidade. Você chegou lá, nem sabia o que ia pedir. Bateu o olho, gostei disso aqui. I'll have the steak. O garçom te pergunta, você vai querer beber alguma coisa? Será que eu tomo alguma coisa? I think I'll have the Coca-Cola. Acho que eu vou querer uma Coca. I think I'll have the Coca-Cola. Então, nesses cenários de decisões espontâneas, de um plano que é espontâneo, will. Por outro lado, se você vai no restaurante e já tem um plano já decidido de antemão, do tipo, você viu aquele prato no Instagram, conhece o chefe, conhece o restaurante, você já sabe tudo certinho, I'm gonna have the risotto. Eu vou querer o risoto. Então, normalmente, quando você já tem um plano que foi decidido, uma coisa que já estava planejada, I'm gonna have the risotto. Outro exemplo super comum de planejamento com antecedência é uma viagem. Então, I'm gonna go to Chicago next month. Eu vou para Chicago mês que vem. I'm gonna go to Chicago. I'm gonna visit my parents this weekend. Eu vou visitar os meus pais esse final de semana. I'm gonna visit my parents this weekend. Agora eu quero falar do contexto de promessas e ações voluntárias. Quando você tem algum tipo de promessa, você pode usar will. I won't tell anyone about this. Eu não vou contar para ninguém sobre isso aqui. Então, aqui como a gente está falando não vou é
will not. I will not tell anyone about this. E aí esse will not vira won't. I won't tell anyone about this. E a ação voluntária, ela é parecida com a de espontaneidade, mas ela é mais no sentido de ajudar a pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá se matando para entrar no elevador, você ajuda falando I'll hold the elevator for you. Eu seguro a porta do elevador aqui, ou o elevador para você. I'll hold the elevator for you. Então, I'll hold the elevator for you. E o último contexto, instruções. Como, por exemplo, como chegar em algum lugar. You're going to turn left and then continue straight. Você vai virar à esquerda e depois continuar reto. Então, quando você fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, dando instruções, você usa going to. You're going to turn left and then continue straight. Recapitulando, will você vai usar em decisões espontâneas, promessas e previsões baseadas na sua opinião. Ações planejadas, previsão baseado em algo evidente e instruções de uma maneira geral, você vai pensar em going to. E é muito importante reforçar o que eu disse no início da aula. Não existem regras quando se trata de will e going to. Você pode usar tanto um quanto o outro. Inclusive, já foram feitos vários estudos e a única conclusão que se chegou é que o significado, na essência, é o mesmo. Ou seja, o mais importante é você se colocar em contato com o inglês. Criar um ambiente de imersão, porque quanto mais inglês você colocar para dentro, mais natural e mais fácil vai ficar a escolha entre will ou going to. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.